sai caro. Quantas mais vítimas não sabemos, vamos analisar esta investigação SIC com Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, Pedro Duro, advogado, e Mónica Vieira Rodrigues, que é dona de uma empresa de planeamento de casamentos. Aos três, muito boa noite, aliás, boa tarde, sejam bem-vindos. E começo por si, Pedro Lourenço. Estas queixas contra esta empresa foram-se acumulando durante algum tempo no portal da Queixa. Consegue-nos dizer desde quando e quantas pessoas eventualmente já terão sido lesadas que denunciaram o caso neste portal? Sim. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Sim, é sem dúvida muito importante termos espaço para poder abordar estas temáticas que infelizmente lesam pessoas em momentos muito importantes da sua vida e por essa razão também é importante, sem dúvida, que possam, primeiro, partilhar essas más experiências quando assim sucede, infelizmente, mas também, principalmente, poderem alertar outras pessoas para não caírem exatamente no mesmo tipo de esquema e não serem vítimas. No nosso caso, no Portal da Queixa, nós temos relatos, infelizmente, desde o dia 1 de outubro de 2024, o que quer dizer que este tipo de modus operandi, pelo menos da forma como esta empresa em concreto estava a trabalhar, já vem com algum tempo esta parte a ter um comportamento que, pese embora até seja muito semelhante na sua forma de atuação, e por essa razão tem vindo a ter reclamações que foram perto de 10 reclamações que nós temos registadas, até que a última se registrou exatamente no dia de ontem, no dia de 31 de julho. O que quer dizer que, mesmo já existindo situações que apontavam para pelo menos uma suspeita de um comportamento de má-fé e até se calhar provavelmente de uma atuação criminosa, estamos a falar também numa circunstância que se arrastou durante bastante tempo e que, infelizmente, veio lesar muitas pessoas. Nós temos esta demonstração que é uma amostra com toda a certeza, porque o que nos diz a experiência normalmente é que nestas circunstâncias haverá muito mais pessoas que acabam por não ter oportunidade ou por desconhecimento de não partilharem este tipo de circunstâncias e por essa razão... Quantas mais vítimas não sabemos, vamos analisar esta investigação SIC com Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, Pedro Duro, advogado, e Mónica Vieira Rodrigues, que é dona de uma empresa de planeamento de casamentos. Aos três, muito boa noite, aliás, boa tarde, sejam bem-vindos. E começo por si, Pedro Lourenço. Estas queixas contra esta empresa foram-se acumulando durante algum tempo no portal da Queixa. Consegue-nos dizer desde quando e quantas pessoas eventualmente já terão sido lesadas que denunciaram o caso neste portal? Sim. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Sim, é sem dúvida muito importante termos espaço para poder abordar estas temáticas que infelizmente lesam pessoas em momentos muito importantes da sua vida e por essa razão também é importante, sem dúvida, que possam, primeiro, partilhar essas más experiências quando assim sucede, infelizmente, mas também, principalmente, poderem alertar outras pessoas para não caírem exatamente no mesmo tipo de esquema e não serem vítimas. No nosso caso, no Portal da Queixa, nós temos relatos, infelizmente, desde o dia 1 de outubro de 2024, o que quer dizer que este tipo de modus operandi, pelo menos da forma como esta empresa em concreto estava a trabalhar, já vem com algum tempo esta parte a ter um comportamento que, pese embora até seja muito semelhante na sua forma de atuação, e por essa razão tem vindo a ter reclamações que foram perto de 10 reclamações que nós temos registadas, até que a última se registrou exatamente no dia de ontem, no dia de 31 de julho. O que quer dizer que, mesmo já existindo situações que apontavam para pelo menos uma suspeita de um comportamento de má-fé e até se calhar provavelmente de uma atuação criminosa, estamos a falar também numa circunstância que se arrastou durante bastante tempo e que, infelizmente, veio lesar muitas pessoas. Nós temos esta demonstração
que é uma amostra com toda a certeza, porque o que nos diz a experiência normalmente é que nestas circunstâncias haverá muito mais pessoas que acabam por não ter oportunidade ou por desconhecimento de não partilharem este tipo de circunstâncias e por essa razão tenho a certeza que haverão muito mais pessoas além destas 10. Pelo menos 10 estão registadas no portal da Caixa. Mónica Vieira Rodrigues, conhece esta empresa? Chegou a trabalhar com ela? Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Eu, pessoalmente, não conheço a empresa. Tenho a certeza que haverão muito mais pessoas além destas 10. Pelo menos 10 estão registadas no portal da Caixa. Mónica Vieira Rodrigues, conhece esta empresa? Chegou a trabalhar com ela? Olá, boa tarde. Muito obrigada, empresa, mas já tive vários relatos de noivos com quem me cruzei e de outros que organizei casamentos e também de vários outros colegas da área que relataram várias burlas vindo desta empresa. Portanto, o esquema é sempre o mesmo, igual aos casos que ouvimos nesta reportagem? Faz-se o negócio e depois desaparecem ou prestam um serviço inferior àquele que foi contratado? Dentro dos casos que conhece, o que é que aconteceu? Por norma, oferecem sempre preços muito mais baixos que aqueles que normalmente são praticados para os serviços que estão a comprar. Depois apresentam sempre também descontos, semanas de descontos, influenciam muitas pessoas aos pagamentos porque vão ter ou porque estão a ter outros pedidos para o mesmo dia ou da data do casamento e então apressam as pessoas a fechar o negócio. Por norma também costumam pedir valores de adjudicação um bocadinho mais altos que aquilo que é normal nós praticarmos. E depois, obviamente, que ou não aparecem com a desculpa esfarrapada que o material estragou-se no evento anterior, que a carrinha que ia para o evento teve um acidente, ou que o material que pretendiam, como foi até aqui relatado por um dos casais, já não está disponível por algum motivo e só tem outro, ou às vezes até aparecem, mas com um material completamente inferior ou até diferente daquele que foi contratado. Deixa-me aqui o ponto certo para falar com o Pedro Duro, para lhe questionar, Pedro, se em casos em que a empresa até aparece, porque como dizia agora a Mónica, há situações dessas e havia um casal que também relatava que o sofá não era bem aquele, mas havia um outro de menor qualidade, se estamos efetivamente perante uma burla ou se há aqui alguma hipótese de estarmos apenas perante um conflito comercial. Sim, boa tarde. Essa questão é muito interessante. Deixe-me só introduzir porque é que ela é interessante. Até para chamar a atenção das pessoas relativamente a este tipo de esquemas, vamos chamar-lhe esquemas, já vamos qualificar se a questão é comercial ou se é burla, porque ele não é só nosso, é internacional, e nós nas nossas férias muitas vezes somos confrontados com esquemas muito parecidos, em que o nível de sofisticação leva a que seja sempre prestado algum tipo de serviço ou que seja sempre entregue algum tipo de bem, para que perante as autoridades locais, ainda por cima com a pressa que os turistas têm de resolver o problema, não haja nenhuma possibilidade de ter uma discussão sobre se aquilo é uma questão cível ou se é uma questão criminal. A primeira coisa que eu queria chamar aqui a atenção, e já vamos à sua resposta, é ninguém, e eu já tive vários clientes que me chegaram com burlas ao escritório, e a primeira coisa que dizem é que estão muito envergonhados, como se tivesse havido um insulto à sua inteligência. Ninguém tem de se sentir envergonhado por ser burlado. Das coisas mais elogiosas até que eu acho que costumamos dizer aos clientes que há na vida é enganarem-nos. Porque a coisa mais valiosa que nós temos entre nós é a confiança. E, portanto, sermos enganados na vida pessoal, nos negócios, no que seja, não é uma sorte, mas é um grande elogio para nós próprios. Não é um grande elogio para quem nos engana. Portanto, esse é o primeiro pressuposto. E pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mais capaz do mundo, pode ser uma pessoa que planeia casamentos e pode ser enganada na preparação do seu casamento se contratar outra empresa. E não tem que se envergonhar por dizer, eu até tenho currículo nesta área. Isto para dizer que não vale a pena... Não vale a pena as pessoas terem... esconder-se atrás da vergonha e de não denunciar... Sobretudo quando são valores pequenos, as pessoas não vale a pena, vão-me expor, ainda por cima sou um profissional disto ou daquilo, as pessoas vão saber, vão se rir de mim, etc. Esqueçam isso. A confiança é o elogio, o mal fica com quem o pratica, é uma expressão que nós bem conhecemos. Dito isto... respondendo diretamente à sua pergunta, em viagens que nós fazemos, designadamente a determinados países, por exemplo na Ásia, isso é muito comum, em férias,
no caso dos homens há os FAT, há vários esquemas nesse aspecto, oferecem-nos sempre promoções espetaculares. E, na maior parte dos casos, com entrega de produtos. Em muitos países, portanto isso vale não só cá como lá, mas em muitos países, isso é claramente não considerado burla e as pessoas aproveitam esse buraco na lei. No nosso caso, não há uma exclusão clara, mas há de facto aqui um risco. Porquê? Porque a burla é um crime complexo e que exige uma certa astúcia, exige, no fundo, que todo o esquema pressuponha que o dinheiro é gasto em vão. E quando se presta algum tipo de serviço ou quando se entrega algum tipo de produto, fica a dúvida se efetivamente não se pretendia prestar o serviço ou se há, e prestando, se há apenas um cumprimento defeituoso. E há uma tendência natural para transformar isto, até porque ficando essa dúvida, numa questão civil, muitas vezes será, tipicamente poderá ser uma questão de cumprimento defeituoso. Tendo em conta os contornos que vimos nesta reportagem, têm dúvidas se estamos ou não perante uma burla? Tem de se ver caso a caso. Agora, vamos lá ver. Se nós considerarmos em regra... Nestes casos, chega a véspera do casamento ou 2 dias antes e afinal as louças não existem, o sofá também já não é aquele. Há dúvidas que é uma burla? Pode haver, mas o conjunto que me contou eu diria que não, mas pode haver, porque se for um caso isolado e a empresa tem um historial de cumprimento, pode haver de facto uma situação extraordinária de incumprimento. E aí é um incumprimento contratual. E se não considerarmos isso, tudo o que seja incumprimentos contratuais vai para os tribunais criminais como burla. E os tribunais não vão aceitar isso, e com razão. Ponto 1. Ponto 2. Quando há um historial de incumprimento, começa-se a perceber que aquela entidade ou aquele grupo de pessoas nunca quis cumprir. E, portanto, não só pratica uma burla, porque já tem um esquema para nunca cumprir, portanto, no fundo está a prometer às pessoas estar-lhes a vender, como se dizia antigamente, a banha da cobra, não só tenciona não cumprir, estar-lhes a vender sonhos, como faz disto de modo de vida. Portanto, será uma burla agravada, uma pena superior. Sim, deixa-me perguntar ao Pedro Lourenço se, da experiência que tem através do portal da Caixa, se na maioria dos casos este tipo de burlas, vamos assumir que é, de alguma forma, há sempre aqui esta tentativa de quem as comete de quando em vez ceder algum tipo de serviço para, de alguma forma, calar aqueles que estão a ser burlados. Sem dúvida. Eu acrescentaria, até porque na realidade, como o Pedro disse muito bem, existe um modus operandi que já está de alguma forma a tentar cobrir essa circunstância, que se estende a outros setores de atividade que não seja só prestação de serviço. Aqui estamos a falar de uma prestação de serviço, mas o mais recorrente até acontece com e-commerce, e estava a referir exatamente ao caso flagrante, nomeadamente em compra em sites vindos do Oriente, mas também aqui em Portugal e na Europa. Também acontece com bastante frequência. Ou seja, isto quer dizer o quê? Que quando há, ou pelo menos quando existe a prestação de um determinado serviço, que muitas vezes até, como os casos relatados, o serviço foi prestado de alguma forma não na sua totalidade, mas em parte. No caso, quando estamos a referir-nos em circunstâncias de compras online, em que é entregue um produto, mas que é completamente distinto e diferente, e com um valor completamente diferente, muito inferior daquilo que foi o produto visualizado no momento da compra. Estas circunstâncias, na realidade, são efetuadas, e chama-se isto um bocadinho engenharia social, para não ser constituído como um crime de burla. Ou seja, porque na realidade, quando a pessoa efetuar a queixa, do outro lado, o prestador de serviço ou o vendedor vai alegar que, não, eu enviei um produto. Realmente, se calhar, enganamos. Portanto, são os criminosos a tentar iludir o próprio crime. Exatamente. Ou seja, e isto cria, à volta de toda esta circunstância, uma dificuldade, primeiro, muito grande por parte das autoridades policiais de investigarem e conseguirem reunir prova. Não é? Segundo, para que os tribunais depois possam também identificar, exatamente como referia o Pedro muito bem, aqui uma tentativa de provar que estas pessoas fazem atividade neste modus operandi. E depois temos uma circunstância que é a mais alarmante de todas, que é a dificuldade destas pessoas serem ressarcidas, que é quase impossibilitada.
Vamos continuar a falar deste esquema e também da forma como os visados se podem proteger e o que é que podem fazer já depois da burla ter acontecido, mas, entretanto, peço que se juntem a nós, a Maria e o Francisco Correia. Eles são vítimas de burla. Já conhecemos um pouco do caso deste casal na reportagem que vimos, mas para percebermos um pouco melhor, bem-vindos. Qual foi o caminho que seguiram para conseguirem reaver o vosso dinheiro? E pergunto se desde já têm alguma resposta desta empresa, precisamente para serem ressarcidos do serviço que foi deixado de prestar. Boa noite. Olá, boa noite. No fundo, nós tentámos usar os vários canais de comunicação que já tínhamos usado com eles. Portanto, tentámos por e-mail, mandámos inúmeros e-mails, tentámos SMS, tentámos o nosso canal mais comum, que era o WhatsApp, e era muito difícil obter uma resposta. Mas antes de irmos para a nossa lua de mel, conseguimos ter uma confirmação deles que nos iam fazer uma nota de crédito. Portanto, no espaço dessas 2 semanas, estávamos à espera que essa nota de crédito eventualmente chegasse. Não chegou e, portanto, quando voltámos da lua de mel, acabámos por aumentar ainda mais a nossa comunicação. E foi nesse momento em que recebemos um e-mail do Pedro, que era o nosso ponto de contacto. Assumimos que é o companheiro de Daniela Gonçalves, proprietária da empresa, como foi mencionado na reportagem, que nos disse que estava disposto a fazer uma proposta de devolução, o que para nós já era um conceito um pouco estranho, porque era mais do que óbvio que para nós era justificável uma devolução total. E passado 3, 4 dias de inúmeros telefonemas e mensagens, continuámos sem ouvir nada do Pedro. E finalmente... Uma mão cheia de nada neste momento. Exatamente. E depois acabámos por tentar insistir e até usámos vários números de telemóveis diferentes, porque assumimos que simplesmente estávamos bloqueados todos os canais de comunicação, e o Pedro disse que se ia reunir com o Conselho de Administração da empresa, o que mais uma vez é um conceito um bocado estranho, porque estamos a falar de uma empresa familiar de 3 pessoas que depois foi reduzida a 2 e portanto o conceito de Conselho de Administração não existe. É um bocado insultuoso e mais 3 dias depois de tentativa acabou por ser impossível recebermos o dinheiro. Permaneçam connosco, vou só perguntar ao Pedro Duro se este adiar da resposta pode ter como intenção fazer passar o prazo possível para uma queixa. Sim, embora seja grande resultado, porque, por exemplo, de facto, uma queixa por burla simples tem um prazo de 6 meses, mas se estivermos a falar de uma burla qualificada, aí já não depende de queixa, já é um crime público e, portanto, já não está sujeito ao prazo de 6 meses. E esta é uma burla simples ou qualificada? O valor, sendo um valor inferior a 5 mil euros, daria a ideia que seria uma burla simples. Agora, mais uma vez, eu, quando faço queixas por situações dessas, digo sempre ao Ministério Público que há indícios de que o agente faz disto de modo de vida e, portanto, burla com pena de 2 a 8 anos, qualificado. Passa a ser qualificado. E passa a ser qualificado. Mas isso já depende da mestria do advogado. Bom, mas se todos tiramos o curso de Direito, eu acho que depende do conhecimento que é suposto termos. Bom, presumo, pelas declarações do Pedro, que sairá a ganhar a ação judicial se provar que aconteceu com vários casais. Pergunto-vos se tentaram contactar outros visados e têm algum tipo de rede no sentido de fazer eventualmente até uma queixa conjunta. Sim, é exatamente esse o ponto em que estamos agora, ou seja, nós fomos inicialmente quem encontrou a Aluga e Festas e quis e nos recomendou foram os amigos que se casaram há 2 semanas e no fundo ambos íamos solicitar os serviços. Quando eles nos deixaram na mão 4 dias antes, os nossos amigos começaram a tomar precauções e também cancelaram o serviço deles. Portanto, no fundo, nós estamos agora à espera que eles voltem da lua de mel para em conjunto apresentarmos queixa. E que tipo de queixa vão apresentar? Vou ser honesta, esta não é o meu departamento, a parte jurídica ainda. Mas... Estávamos a pensar simplesmente ir à polícia, achávamos que fazer uma queixa em conjunto podia ser mais forte do que 2 individuais a funcionar em paralelo e íamos simplesmente à polícia apresentar a queixa.
para fecharmos, já vamos responder a estas questões, temos aqui quem as possa responder. Pergunto, o que é que vos levou a confiar nesta empresa? Já me disseram que tinham uns amigos que também recorreram a ela, mas fizeram pesquisas anteriores, tentaram perceber, nomeadamente em sites como o Portal da Caixa, se já existia um historial ou não, ou seja, houve algum tipo de precaução ou não, antes de avançar para este negócio? No nosso caso, ou seja, eu acho que toda a gente que se casa vai muitas vezes por recomendações de amigos e nós, na maioria das vezes, fomos recomendados por amigos ou pessoas que conhecemos que são especialistas em casamentos, mas aí está, ou seja, na parte da decoração, como nós inicialmente não era a nossa prioridade, nós achamos, vamos tentar encontrar o melhor negócio. E estes nossos amigos, pelas redes sociais, e aí está a questão, ou seja, pelas redes sociais encontraram a Lugifestas e, no fundo, acabámos por pensar que seria o mesmo, que estávamos a seguir o mesmo modelo, quando na realidade não estávamos, ou seja, nenhum de nós conhecia ninguém que de facto tinha casado e que tinha, no fundo, alugado o material com a Lugifestas. Portanto, neste caso foram conquistados pelo desconto. Se me permitir interromper... Diga, para terminarmos. Francisco, não sei. Peço desculpa, Pedro, pensei que era o Francisco, sim, diga. Não, eu ia permitir, se me permitir interromper, porque na realidade aquilo que estávamos no fundo a ouvir em viva voz por parte da Maria, se não estou em erro, e Francisco, Maria exatamente, e Francisco. acabam por, no fundo, ser vítimas e sem dúvida, são um relato em primeira pessoa daquilo que é uma experiência que é muito comum e que, infelizmente, neste caso, acabou por não correr de acordo com o que seria a sua expectativa, mas só para dar nota de que este tipo de modus operandi, ou seja, aquilo que normalmente é apresentado nas ofertas a casais que estão nesta circunstância em processo de pesquisa, de prospecção de mercado, normalmente incidem sempre nesta baixa do preço, ou seja, uma oferta que normalmente é muito diferente do comum, e são esses red flags, ou seja, são esses alertas que na realidade nos devem potenciar e movimentar para uma pesquisa antes de comprar. Eu sei que isto muitas vezes é complexo dizer isto quando acontece, não é? Todos nós já passamos por circunstâncias como estas, por isso é perfeitamente comum que assim seja, mas são exatamente estas circunstâncias que devem existir antes da compra e depois devem ser também partilhadas após uma circunstância, sermos alvos de vítima ou sermos alvos de um esquema de burla. Porquê? Porque na realidade vão permitir que outras pessoas pelo menos tentem obter esta informação, exatamente como estavam a referir, que foram obter, obviamente, a informação perante aquilo que são elementos de confiança, que são os amigos e os familiares, mas também é importante reforçar essa confiança através, por exemplo, do Portal da Caixa, para terem uma abordagem e uma visualização bastante mais alargada. E porquê? Deixe-me só dar aqui nota de uma circunstância, porque esta informação é uma informação que é partilhada também através de outros elementos, outros consumidores, nomeadamente através do Portal da Caixa, e existe neste momento informação que, como há pouco o Francisco estava a referir, que esta empresa que supostamente disse que tinha um conselho de administração, mas na realidade era uma unipessoal, era constituída apenas por um sócio gerente, há neste momento indicadores de que essa pessoa, uma senhora chamada Daniela Gonçalves Santos Navarros, abriu uma empresa há 2 meses atrás, ou seja, em maio deste ano, exatamente com o mesmo CAE, com o mesmo setor de atividade, contudo no Brasil. O que quer dizer que provavelmente nós estamos perante uma circunstância em que até dificilmente os agentes judiciais e a própria autoridade policial poderão conseguir encontrar estes elementos, estas pessoas, porque o que tudo indicia é que na realidade já estarão fora do país e estarão a exercer a mesma atividade fora de Portugal. Uhum. E Francisco, eu vou agradecer a vossa presença e despedir-me. Nós aqui vamos continuar com a análise e respondendo a algumas questões e dúvidas que também aqui nos deixaram. Muito obrigada pela vossa participação. Antes de ir aqui a questões outra vez mais jurídicas, vou pedir outra vez à Mónica para que nos diga da sua experiência como é que também, enquanto a empresa,
gerem estas situações e evitam eventualmente também serem vítimas deste tipo de burlas? Porque imagino que por vezes sejam os noivos a contratar diretamente estas empresas, outras vezes são empresas como a da Mónica que contratam também estes serviços. De que forma é que tenta evitar este tipo de burlas? Bem, em primeiro lugar, há uma coisa que eu faço sempre, são contratos com as outras empresas, principalmente aquelas que eu não conheço ou que não tenho referências de alguém que já tenha, alguém da área que já tenha trabalhado com essas empresas. Depois tento sempre também avaliar o número fiscal no portal das finanças, se existe ou não, há quanto tempo é que existe. Desconfio sempre de páginas na internet que têm muito pouco tempo e muitos seguidores, porque os seguidores reais demoram o seu tempo a conquistar e se nós formos ver, há páginas com meia dúzia de meses e com 20 e 30 mil seguidores, portanto hoje em dia comprar seguidores é uma coisa muito fácil. Páginas que bloqueiam os comentários, como é o caso desta empresa que nós temos estado aqui hoje a falar, tem os comentários bloqueados, portanto ninguém pode manifestar comentário nenhum sobre aquilo que lhe tenha ocorrido porque não permitem. Mas principalmente tentar sempre uma referência de alguém da área. Eu, pelo menos assim como empresa, é assim que me protejo. Portanto, falo com as pessoas que conheço, com os colegas, e pergunto se alguém conhece, se alguém trabalhou, para ter a certeza do que vou recomendar também aos casais com que estou a trabalhar. Isso que os noivos são vítimas fáceis, porque estão a fazer uma cerimónia que à partida se espera que seja única na vida, poderá não ser, mas há essa expectativa durante o casamento, estão com uma despesa avultada e também não querem ter grandes chatices porque o momento à partida deve ser positivo. No ramo e da experiência que tem, encontra muitas vezes algum tipo de descontentamento, se não for totalmente uma burla, mas pelo menos negócios em que há algum aproveitamento fruto do contexto daquilo que é um momento como o casamento? Sim. Há por vezes, nós aconselhamos sempre os nossos fornecedores, ou os fornecedores com que nós costumamos estar a trabalhar e que sabemos que vai correr bem, porque confiamos e já trabalhamos várias vezes. Mas é óbvio que às vezes há noivos que também gostam de fazer a investigação deles e por vezes querem trabalhar com fornecedores que nós não conhecemos. Eu, por exemplo, no meu caso, no nosso contrato de prestação de serviços, tenho logo uma cláusula que diz que eu não me responsabilizo por fornecedores externos que não tenham sido indicados por mim, neste caso, pela empresa. Mas nós respeitamos, até porque estamos abertas também a conhecer novos fornecedores e muitas vezes o que acontece é as fotografias são enganosas e aquilo que vendem na fotografia não condiz com a realidade. Portanto, ou seja, é um momento propício a algum aproveitamento comercial. Pedro Duro, novamente consigo. Exatamente. Novamente consigo. Este casal parecia estar um pouco perdido ainda de qual é o caminho que agora vai seguir. Estão a pensar em ir à polícia, mas ainda vão ver como é que vão fazer. Perante uma situação destas, seja numa burla associada a um casamento ou outra semelhante às que já referiu, qual é o procedimento que as vítimas devem ter? Dependendo dos valores, porque há valores que podem não se justificar e contratar um advogado porque tem os seus custos e, portanto, não pode não fazer muito sentido. Mas dependendo dos valores, em algumas situações, como pode estar em causa uma questão meramente civil e não criminal, aí de facto convém consultar um advogado. Mesmo a criminal também, mas enfim, da civil é que não se pode passar sem seu advogado, porque não temos as autoridades judiciárias a apoiar. No caso das questões em que há algum indício, porque as pessoas desaparecem, há sinais estranhos, e eu já vou falar mais alguns, a Mónica, aliás, deu aqui um avanço nesses sinais bastante relevante. Aí faz sentido, mesmo que mais tarde se venha a discutir se a questão é civil ou criminal, ir logo à polícia a apresentar a queixa. Se tiver conhecimento de que há outras pessoas que apresentaram queixa ou que se pararam para apresentar a queixa, também dizer, porque o Ministério Público o que vai fazer é que vai pensar os processos o que torna a investigação mais eficiente, se eles estiverem na mesma fase, se estiverem na fase do inquérito, o que torna a investigação mais eficiente e, portanto, isso é o que se recomenda, é apresentarem imediatamente. E qual é a probabilidade, honestamente, de se conseguir recuperar o dinheiro? Estamos a falar, em alguns casos, 900 euros, 1.000 euros, 2.000, conseguir recuperar este dinheiro sem contratar um advogado que eventualmente vai sair mais caro do que o valor da burla?
Bom, a probabilidade não é grande. Porquê? Porque... Portanto, compensa o crime. Pode compensar o crime, vamos lá ver. Pode compensar o crime pelo menos na primeira fase. Porquê? Porque para que no processo de crime eu conseguisse de alguma forma congelar os bens que estivessem disponíveis, tinha que, no fundo, avançar com uma figura que se chama de arresto preventivo, que é um arresto verdadeiramente, como se faz nos processos cíveis, só que está enxertado no processo de crime. Pronto. E nestas circunstâncias, de facto, preciso do acompanhamento técnico, tem que ser representado por advogado, para ter, digamos, esta ação cível a correr, esta ação cautelar cível a correr, em termos simplistas, não é bem assim, mas a correr junto do processo de crime. Não fazendo mesmo fazendo isso, muitas vezes os bens já não existem, porque eles vão sendo dispersos à medida que entram. O dinheiro é aquele dinheiro que sai mais depressa do que entra, não é verdadeiramente? E, portanto, nessas circunstâncias não haverá bens para ir buscar. Muitas vezes o que acontece, nos casos de burlas, portanto, não sei se é o caso aqui concreto, mas temos aqui elementos que podem indiciar isso, mas nos casos de burlas, é que sendo a pessoa condenada, os tribunais, no fundo, põem uma espada sobre a cabeça das pessoas e dizem, bom, é condenado com pena suspensa, pelo período X, burla agravada, se não pagar, transforma-se em prisão efetiva. Mas para as vítimas? Mas para as vítimas, isto vai demorar anos, ainda que possa receber com juros. E traduz eventualmente num sentimento de justiça, mas não no seu retorno financeiro. É difícil materializar. Eu diria que a maior parte destes casos, as pessoas não vão recuperar o dinheiro. Para ser claro, para ser realista. Porque ele não existe, não há onde ir inventá-lo. Ele, entretanto, dissipou-se, o património foi dissipado. Não deve deixar de apresentar queixa, porque nem que seja, eu sei que é um trabalho a mais, mas nem que seja para que estas coisas se vão estancando. Haverá burlões até ao fim da humanidade. Enquanto houver humanidade, haverá alguém a tentar enganar alguém, sem dúvida. Mas se houver um sistema que funcione, o estímulo para que isso aconteça será sempre menor. E por isso, ainda sobre os indícios, eu só queria dar, se tiver aqui mais um minuto, só para dizer o seguinte. É relevante também terem atenção que muitas vezes são criadas empresas com nomes muito parecidos de empresas legítimas. Os nomes são muito próximos. Ou seja, há empresas que têm com a intenção de no fundo, encetar burlas contra diversas vítimas, mas têm nomes muito parecidos. Querem ir à boleia da credibilidade de outras empresas. Nas pesquisas online aquilo dá uma ideia de fiabilidade. E, portanto, também é preciso ter cuidado com esses detalhes e não se perde muito tempo. Nós passamos tanto tempo no telemóvel, parecendo que não, às vezes, tirar isto a limpo demora 10 minutos. Também da sua experiência com o Portal da Queixa, e para terminarmos, quais são os conselhos que deixa para que se evite precisamente este tipo de procedimentos e, no fundo, esta emissão à volta desta investigação SIC e o trabalho que estamos a realizar também é muito para evitar que futuras vítimas possam cair em esquemas desta natureza? Sem dúvida, é de uma extrema importância a difusão desta informação, porque a pesquisa antes de comprar é, sem dúvida, a melhor arma que as pessoas têm ao seu dispor hoje em dia. Porque a informação está disponível, as pessoas podem-no fazer em qualquer momento, através de um dispositivo, em qualquer lugar, e depois tem esta questão, que é esta nuance que nós acabamos por aqui verificar, que é difícil, mesmo com os mecanismos legais que as pessoas têm à sua disposição, conseguir serem ressarcidos no final. Sem dúvida que ajuda e é fundamental que as pessoas façam as queixas para que, na realidade, depois as autoridades policiais possam iniciar investigações. Contudo, aquilo que interessa a cada um de nós no final do dia é comprar em confiança. Para isso é que é fundamental pesquisar e, caso exista uma circunstância como essa, partilhar para que os outros não caiam na mesma esparrela. Isso é mais importante. E o que é que faz o Portal da Queixa quando cada um de nós faz uma reclamação, uma denúncia? Há depois alguma ligação com as autoridades judiciais? Ou seja, transmitem, não sei se logo no primeiro caso, mas ao fim de alguns casos que estão a existir denúncias que recaem em cima da mesma pessoa ou da mesma empresa? Sem dúvida, porque na realidade, para ter uma percepção, o Portal da Queixa hoje em dia tem uma dimensão muito grande junto da população. Nós temos perto de 10 milhões de interações a cada mês, para terem uma percepção do mercado tão pequeno que temos, e temos esta dimensão, o que faz exatamente com que nós sejamos, primeiro, esse barómetro da confiança, da reputação, onde as pessoas conseguem exatamente ter este balizamento de quem é confiável e quem não é, e depois tem essa grande também vantagem junto dos vários agentes das autoridades
autoridades policiais para poderem, muitas das vezes, estarem à frente daquilo que, na realidade, são este tipo de esquemas que no fundo, vão sendo construídos e vão evoluindo ao longo do tempo. Porque estamos a falar de circunstâncias em que a realidade digital é muito diferente daquilo que são os mecanismos normais, habituais, tradicionais, que nós temos, que o próprio sistema judicial tem vindo, de alguma forma, a colocar ao dispor do cidadão. Mas mais do que tudo, é fundamental é a literacia digital. E por essa razão nós temos sido uma bandeira nesse sentido e esperemos ter contribuído também para esse caminho através desta emissão feita hoje neste Jornal do Dia. Aos três, muito obrigada pela vossa presença e partilha de conhecimentos. Chega ao fim este Jornal do Dia. Continuo com o SIC Notícias, já a seguida com a Ana Patrícia Carvalho e a grande edição. Até amanhã.